Estamos de volta com Notícia da Manhã, são 7h23 agora, hora certa, Rev Produtos para toda a linha automotiva, 2107-1900 é o nosso telefone. O doutor Gilberto Albuquerque já está aqui com a gente. Doutor Gilberto, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre como evitar verminoses. São ações muito simples do cotidiano que podem deixar você bem longe desses parasitas. As crianças, por exemplo, são as principais vítimas. Veja na reportagem. O biscoito é uma festa, mas antes de comer, as crianças esqueceram de lavar as mãos. Esse descuido é um risco. A falta de cuidados básicos de higiene é uma das principais formas de contaminação por verminoses. Os bebês são vítimas do desleixo dos adultos, ao oferecerem a mamadeira suja, quando põem objetos na boca ou quando ficam com as partes íntimas expostas. Brincar de pés descalços também é colocar a saúde à prova. Nas comunidades onde não há rede de saneamento, a incidência de parasitas é muito maior. Sem o destino adequado, o esgoto atrai insetos que pousam nos alimentos e levam a doenças a outras pessoas. Por isso, é importante lavar bem as frutas e verduras, principalmente as que são ingeridas com cascas. Pedro lembrou de lavar as mãos depois de usar o banheiro. Porque senão vai ficar sujo. E sem sabão ou sabonete e secando a mão na roupa, não adianta, Pedro. Dona Hermínia toma todos os cuidados com as netas, mas o buraco é mais embaixo. E não é só modo de falar. A casa fica no alto. No quintal tem um imenso grotão. O cano despeja toda a água servida, inclusive da descarga do banheiro, na casa dela e dos vizinhos. A falta de saneamento é a grande preocupação dos moradores da Vila da Paz. E manter a saúde da família é uma das prioridades da Dona Hermínia, que até tenta, mas não consegue evitar que os netos fiquem livres dos parasitas do intestino. Não, porque não tem como. Porque é criança, né? Para a criança é mais complicado porque a mãe tem que ficar fiscalizando, lavou a mão, lavou o alimento. Doutor Gilberto, é difícil, mas essas condições de higiene, né, as condições sociais, digamos assim, das famílias, elas propiciam um avanço maior dos parasitas, a presença deles maior na vida das pessoas. Nádia, porque é o seguinte, parte dessas verminoses, elas se associam à falta de higiene. E muitas, não só a falta de higiene, a falta de condições sanitárias de um modo geral. Quem mais pega vermes são as pessoas de um menor poder aquisitivo, porque a resistência à imunidade é menor e também elas têm essa exposição maior à falta de higiene. Não é hábito de todo mundo, mas deve ser, sempre que você manipular todo e qualquer alimento, você tem que lavar as mãos com sabão. Também não é só jogar água e molhar as mãos. A água por si só não limpa nada. Não, a água sozinha ela não retira, ela tira poeira, mas ela não tira as camadas de gordura ou objetos que aderem ao óleo que a gente tem nas mãos, a camada de gordura. E as crianças são realmente as maiores vítimas, né, doutor Gilberto? Exatamente, elas têm um sistema imunológico menor. A criança pegando no cachorro, o cachorro está no chão. Quer dizer, não tem o hábito de lavar as mãos com frequência para evitar esses problemas. Existem algumas situações que você tem que fazer, por exemplo, para evitar contrair verminoses. Tem que, sempre que manipular, que for pegar algum alimento, tem que lavar as mãos. Você tem que lavar as mãos em água limpa. Porque muitas vezes você vai lavar as mãos, mas é uma água não tratada, já é uma água contaminada. Então tem que ser uma água limpa, filtrada, fervida, de preferência para você beber. Nós temos as unhas das crianças, que as mães não cuidam com frequência. E ali são depósitos de sujeira que quando ela leva a boca, ela já contrai verminoses que ficam os ovos debaixo das unhas. Agora, a Samara, lá do Vamos Ver o Sol, disse que tem um filho de 1 ano de idade, quer saber se já pode dar remédio para verme. E sobre essa questão de tomar remédio para verme, tem gente que diz assim, tem que tomar pelo menos uma vez por ano. Qual deve ser a frequência do remédio, doutor Gilberto? Nós temos assim, a gente indica que a mãe dê leite de peito para a criança até os 6 meses de idade exclusiva. Depois dos 6 meses até 1 ano, ela não ingere alimento que possa conter verminose. Então, até 1 ano de idade, subtende-se que é muito raro uma criança ter contraído verminose. Então, no caso dela, já que a alimentação nesse período não se indica nenhum alimento possível de contrair verminose. Bom, e o remédio? Pode todo mundo tomar? Tem que tomar de quanto em quanto tempo? Tem isso mesmo? Nádia, se a gente for ver o seguinte, um exame de fezes hoje custa em torno de R$10.
Os remédios para verme, para 13 tipos de verme, custa em torno de 10 a 12 reais. Se você for pagar o exame de verme e depois for pagar o exame, então sai pelo dobro do preço do tratamento. E se você fizer o tratamento de 6 em 6 meses ou de ano em ano, dependendo da exposição que você esteja a contrair verminose. Mas pelo menos uma vez ao ano já tem uma boa indicação. Agora, tem quem acha que verme não faz mal à saúde. Veja o que algumas verminoses podem causar. Ela pode causar dor de barriga, ela pode causar barriga fofa, ela pode causar febre, ela pode causar tosse, porque existe um ciclo da verminose que passa pela base da língua. É uma síndrome de Loeffler, passa pelo pulmão, pode provocar tosse. Então, ela pode deixar a criança desnutrida. Então, a criança vai ter um tamanho menor, vai ter aquele cabelinho seco, vai ter aquela pele pálida, meio amarelada. São características. Se alguém gostaria de ver seu filho assim, então tudo bem, mas os meus eu trataria, né? Eu evitaria que isso acontecesse com o filho meu. Olha, o doutor Gilberto estava conversando aqui comigo antes da entrevista, falando sobre algumas atitudes do dia a dia, a gente mostrou já algumas aí na reportagem, mas que fazem toda a diferença. Inclusive, ele me dizia assim, olha, o jeito que pobre pega verminose é diferente do jeito que rico pega. E aí tem uma questão que é muito simples, muito básica, muito fácil, que é, por exemplo, baixar a tampa do vaso sanitário, né, doutor Gilberto? Tem os trabalhos já mostrando que quando você dá a descarga no vaso sanitário com a tampa aberta, aquelas gotículas de água, aquele vapor de água, ele pode subir até 6 metros. Então, muita gente da casa deixa a escova em cima da pia e com as cerdas para o lado de cima. Então, na hora que alguém entra no banheiro, dá uma descarga no vaso sanitário, que a tampa está aberta, ele pode contaminar todas as escovas que estão na pia. E ele contamina outros objetos. E outros ambientes que estão no banheiro. Então, quando alguém entra, vai ter mais facilidade de pegar verminose e principalmente as infecções intestinais. Que você nunca vai associar com a escovação de dente, com a contaminação da escova. Então, como o rico sempre tem a descarga, tem o vaso sanitário e as escovas, então é mais fácil contrair dessa forma, além das outras, de não lavar a mão, de não lavar as verduras adequadamente, de não beber água tratada, de não limpar as unhas, de não limpar o ambiente peridomiciliar, que também é muito importante. Muito bem. Está aqui as dúvidas tiradas pelo Dr. Gilberto Albuquerque, que eu digo para ele sempre, vai ser sempre o nosso consultor assim, para esses assuntos importantes e que as pessoas têm muitas dúvidas. Obrigada pela presença aqui mais uma vez, tá bom, Dr. Gilberto? Um bom dia para o senhor.